Eu tenho aqui as fórmulas de todas as funções hiperbólicas inversas. Eu já tratei de maneira separada o seno hiperbólico inverso e a cossecante hiperbólica inversa. O processo para determinar as outras fórmulas é bastante parecido. Mas vamos determinar aqui qual é o domínio e qual a imagem de cada uma dessas funções. Bom, o seno hiperbólico inverso nós já vimos a imagem, aliás, o domínio é o conjunto dos números reais e a imagem também é o conjunto dos números reais. Eu estou considerando a imagem como sendo igual ao contradomínio da função. Dessa forma, a função fica sobrejetora. Agora, cossecante hiperbólica inversa. Bom, nós já vimos também no outro vídeo. O domínio é o conjunto dos números reais, tirando o zero, e a imagem também é o conjunto dos números reais, tirando o zero. Agora vamos ver o cosseno hiperbólico inverso. Vamos analisar a função original, cosseno hiperbólico. Vamos fazer um esboço do gráfico aqui. Nós sabemos que o gráfico é algo mais ou menos assim. É parecido com uma parábola, tem como valor mínimo 1, mas não é uma parábola, é uma catenária. E nós vemos de cara que essa função, como está aqui, não tem inversa, porque ela não é injetora. Então nós precisamos fazer uma restrição no domínio para que se torne uma função injetora e assim nós vamos ter como determinar a inversa. E a restrição do domínio mais comum é pegar x maior ou igual a zero. Dessa forma, nós pegamos apenas esse ramo direito do gráfico, que vai me dar já todos os valores possíveis para o cosseno hiperbólico, só que eu tenho agora uma função que é injetora e, portanto, eu posso determinar a função inversa. Então, restringindo o domínio para o conjunto dos números reais não negativos, eu já tenho toda a imagem da função, que é o intervalo fechado de extremos 1 e mais infinito, ou podemos dizer que é um intervalo semiaberto à direita de extremos 1 e mais infinito. Agora, no caso do cosseno hiperbólico inverso, é só inverter. O domínio é a imagem da função original e a imagem vira o domínio da função original. Ou seja, no cosseno hiperbólico inverso, eu coloco valores de 1 até mais infinito e vou ter como resultado o conjunto dos números reais não negativos, ou seja, o zero e todos os valores positivos. Agora, secante hiperbólica inversa. Bom, novamente, vamos analisar o domínio da função original. O domínio é a imagem da função original, então a função secante hiperbólica. Bom, o gráfico é algo mais ou menos assim. Ele tende a zero quando x tende a menos infinito ou a mais infinito, tem como valor máximo 1, certo? Então, novamente, nós vemos que aqui nós precisamos fazer uma restrição no domínio para deixar essa função injetora e assim temos como definir uma inversa. A restrição do domínio mais comum é pegar novamente x maior ou igual a zero. É claro que eu poderia pegar os valores negativos, assim como eu poderia pegar os valores de x negativos aqui, mas a forma padrão é pegar x maior ou igual a zero. E dessa forma nós vamos ter apenas esse ramo do gráfico, vai ser uma função injetora, que tem como domínio, novamente, os reais não negativos e vai ter como imagem agora o intervalo semiaberto à esquerda de extremos 0 e 1. Certos valores possíveis vão do 0 até o 1, mas nunca chega exatamente no 0, mas chega no 1 aqui. Agora é só nós invertermos o domínio e a imagem, nós vamos ter o domínio e a imagem da inversa. Então o domínio vai ser o intervalo semiaberto à esquerda de extremos 0 e 1, e a imagem vai ser o conjunto dos reais não negativos. Aqui vale notar o seguinte, se eu pegasse no cosseno hiperbólico os valores x menor ou igual a zero, os valores correspondem aos valores de x não positivos, eu teria que fazer uma pequena mudança na fórmula da função inversa. Eu teria que colocar aqui um menos e não um mais. E naturalmente também aqui a imagem se alteraria. Eu teria os conjuntos dos reais não positivos e não o conjunto dos números reais não negativos. Da mesma forma, se eu pegasse aqui na secante hiperbólica os valores que correspondem aos x não positivos, eu teria que alterar aqui a fórmula da função inversa. Eu teria aqui um menos e, claro, a imagem seria o conjunto dos números reais não positivos. Certo? Mas como eu falei, a forma padrão não é essa. A forma padrão é pegar aqui x maior ou igual a zero nos dois casos. Agora, no caso da tangente hiperbólica inversa, vamos ver.
tangente hiperbólica inversa. Vamos analisar a função original. Eixo x, eixo y. O gráfico é algo mais ou menos assim. Certo? Ele nunca chega no 1, nunca chega no menos 1. E é uma função que é bijetora, certo? Não precisamos fazer nenhuma restrição no domínio. O domínio dela é o conjunto dos números reais e a imagem é o intervalo aberto de extremos menos 1 e 1. Então, a função inversa é só inverter. O domínio vai ser o intervalo aberto de extremos menos 1 e 1 e a imagem vai ser o conjunto dos números reais. No caso da cotangente hiperbólica inversa, vamos fazer aqui o gráfico da função cotangente hiperbólica. É algo mais ou menos assim. É 1 sobre a tangente hiperbólica, certo? Então, também, nunca atinge o menos 1, nunca atinge o 1. É uma função bijetora. O domínio é o conjunto dos números reais tirando o zero. A imagem, lembre-se, eu estou sempre igualando a imagem ao contradomínio. Se a função já é sobrejetora, e o que importa mesmo é que ela seja injetora. A imagem vai ser, então, o conjunto, o intervalo semiaberto, aliás, o intervalo aberto de extremos 1 e mais infinito, certo? Que corresponde a esse ramo do gráfico aqui, de 1 até mais infinito, unido com um intervalo aberto também de extremos menos infinito e menos 1, que corresponde a esse ramo do gráfico, desde o menos infinito até o menos 1, mas nunca chega no menos 1, por isso intervalo aberto. Agora, na função inversa é só inverter isso. Então, o domínio vai ser o intervalo aberto de extremos 1 e mais infinito, união com o intervalo aberto de extremos menos infinito e menos 1. E a imagem vai ser o conjunto dos reais, tirando o zero. Aliás, aqui nós poderíamos escrever de uma outra forma, certo? Nós poderíamos escrever isso aqui, até fica mais fácil. É simplesmente o conjunto dos números reais menos o intervalo fechado de extremos menos 1 e 1. Certo? Então, essa é a imagem da cotangente hiperbólica é todo o conjunto dos números reais menos esse intervalo aqui, do menos 1 até o 1. E invertendo, isso vira o domínio da função inversa. Bom, e a questão dos gráficos das funções inversas é sempre a mesma coisa, certo? É só nós fazermos aquela reta y igual a x e fazer a reflexão do gráfico da função original em relação a essa reta. E nós temos, então, o gráfico da função inversa. Então, vamos usar aqui o nosso programa Winplot. É um programa gratuito, você pode procurar aí. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, a tangente hiperbólica de x, para fazer o gráfico da função inversa é só nós fazermos a reflexão aqui em relação à reta x igual a y. Então, nós poderíamos mostrar a reta aqui. Mostrar a reta, ok. Vamos mudar a cor, vamos colocar em azul. Então, aqui em azul nós temos o gráfico da função inversa. Tendo o esboço do gráfico da função original, você consegue esboçar o gráfico da função inversa. Enfim, era isso. Eu espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.